Porque todas as minhas comunicações mediúnicas são de espíritos muito debilitados, e sofrimento e deformações extremas. Observação: saio do trabalho plenamente refeito e em paz. E aí? Existem algumas alternativas. Pode ser que você seja um espírito que tem vinculação com esse tipo de história. Por isso que essas entidades se manifestam por você. Se forem mutilações diferentes, se forem mutilações de diferentes perfis, em diferentes contextos, então pode ser que seja exatamente isso, ou seja, geralmente pessoas que foram suicidas, elas dão muita passividade de entidade suicida, para poder estar sempre vendo esses casos e perceber o equívoco. É uma pessoa envolvida com guerra, com instinto bélico e tal, dá muita passividade em pessoas também na mesma condição, para poder sedimentar na cabeça que isso não é legal. Agora, se essa mutilação que você está falando for uma mutilação repetitiva do mesmo jeito, mutilação sempre na mesma parte do corpo, com um cenário muito parecido, é provável que você esteja vivendo experiências em que o seu eu profundo, o seu passado está se misturando com as comunicações. E aí determinadas experiências, que não é que seja mistificação, mas aquilo que viveu em você que deixou marcas muito graves, quando você dá a passividade, aquilo vem do inconsciente e assume o conteúdo das comunicações. Então, pode ter uma componente anímica dentro desse processo de comunicação, fazendo com que haja uma repetição de fenômenos assemelhados. Se essas mutilações são distintas, então é um fenômeno realmente mediúnico e você pode ser alguém envolvido com esse tipo de drama. Agora, se as histórias forem muito semelhantes, é possível que seja, assim, um porão do inconsciente que está se mesclando com os fenômenos mediúnicos, carregando de tintas as comunicações que possam estar acontecendo. E não é que você atraia esse tipo de espíritos. A equipe espiritual vinculada ao trabalho mediúnico, quando esse grupo mediúnico é um grupo equilibrado, essa equipe espiritual é uma equipe iluminada e eles verificam, de acordo com o trabalho deles, quais são as entidades que vão ser atendidas. É a equipe espiritual que define. Tá? Definida essas entidades, que podem ser do tipo A, B, C, ou seja, um dos tipos são que tem essas deformidades, eles vão verificar quais são os médiums que têm más condições. E realmente nós observamos na mesa mediúnica, por exemplo, almas, espíritos que tiraram a própria vida, geralmente, nas que eu participei, eles vão para um determinado médium. Aquele determinado médium tem a estrutura para dar a passividade para essas entidades, tá? Essas entidades suicidas, no caso. Às vezes, quando é um outro tipo de drama, um outro médium tem mais facilidade. Então, mas a escolha é feita pela equipe espiritual. Os médiuns se colocam à disposição e, a depender da característica de cada um, eles recebem um ou outro.